Olá, meu povo, a graça e a paz de Yeshua seja sobre todos nós, para a glória do Pai. Hoje eu quero meditar com você num versículo de Josué, capítulo 1, verso 9. Josué 1, 9. Abre aí sua Bíblia e vamos ler na esperança de que esta palavra atinja o seu coração. Que ao ler esse versículo, você seja tocado de tal forma que isso mude o seu dia. Diz assim a palavra: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué estava envolvido em uma grande missão. Ele recebeu uma responsabilidade gloriosa. A promessa que ele ouviu por tantos anos, a promessa escrita séculos antes, alguns séculos antes dele, a promessa que ele ouviu Moisés falar por várias vezes, se cumpriria tendo ele como agente dessa mudança, dessa conquista, que era colocar o povo do Eterno na terra prometida. E talvez a sua responsabilidade nessa terra não seja parecida com a de Josué. Talvez você tenha uma responsabilidade diferenciada. Mas seja como for, você tem um comando. Seja qual for a tarefa que o Pai colocou em nossas mãos, ela é de grande responsabilidade e Ele está fazendo tudo o que é necessário para que a atividade seja cumprida e o propósito seja alcançado. Então, você que entregou a vida realmente a Yeshua, você que tomou o jugo dele e disse assim: ó, Senhor, a partir de hoje eu não quero viver mais para mim, porque isso não tem dado certo. Eu entrego a minha vida para ti. A você que fez isso, você então passou a ter um comando. Você não está sozinho nesse mundo, sozinha nesse mundo. Você tem um comando que te guia todos os dias. E então, foi assim com Josué também. E aí o Eterno vem a ele e disse assim: Não fui eu que te mandei? Eu não mandei você ir? Então você vai. Quem manda dá a autoridade que tem para resolver o que é preciso. Então, quem manda tem a autoridade necessária para resolver aquilo que a pessoa vai resolver. Então, se foi o Eterno que mandou, você tem a autoridade dele para agir. E aí o Eterno fala assim para Josué: ó, não fui eu que te mandei? E eu não te mandei? Então você esforça-te. A força não seria algo mágico, mas seria algo assim: olha, coloca-te na posição. Pega as armas necessárias, pega a vestimenta necessária, a armadura necessária, a armadura adequada
e vá no perfil que a situação exige. Mas o que faz a diferença é quem mandou você. E aí o Eterno fala assim: você se esforça, você tem ânimo. Você não fica com medo. Você não se espanta com nada. Tudo que você vai ver aí, isso não é novidade. Eu já passei por aí. Eu vejo tudo, eu conheço tudo. Não se espante com nada, muita coisa vai vir. Você vai ver pessoas de várias formas. Você vai ver cidades bem fortificadas. Você vai ver um povo preparado para a guerra, um povo guerreiro. Você vai ver valentes. Você vai ver cidades fortificadas. Mas não fica olhando para isso, não. Você tem que estar focado em quem te enviou. Ah, tem uma muralha na minha frente e a muralha é grande. Há uma fortaleza enorme na minha frente. Eu te mandei, então vá. Não olha para a fortaleza, olha para quem te mandou. Quem te deu a ordem foi o dono de tudo. É o dono de tudo. É o que tudo pode. Então não importa o que surgir na frente, você precisa obedecer a quem te mandou. E é no nome de quem te mandou que você enfrenta tudo. Qualquer obstáculo cai, se ele mandou, não tem barreira que resista a você. Se ele mandou, não tem nada que vai continuar atrapalhando, impedindo, bloqueando a realização do propósito dele. Não tem. Não há resistência para a vontade do Eterno. Não existe força contra a vontade do Eterno. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. E por que que isso não é necessário? Por que que o espanto não é necessário? Por que que o pasmar não é necessário? O assustar-se não é necessário? Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você já pensou bem nisso aqui, no peso disso aqui, no valor disso aqui? Aquele que te manda, ele vai contigo. Seja a sua tarefa de cozinhar, seja a tarefa de evangelizar, de discipular, seja a tarefa de limpar uma casa, seja qual for a tarefa. Você precisa fazê-la em nome de alguém. E quem é esse alguém? O teu pai. Você precisa fazê-la em nome do Altíssimo. Eu preciso fazer em nome do Altíssimo. Cada dia meu, cada dia seu é um dia para viver no comando, na direção da mão do Pai. E Ele é contigo por onde quer que você andar. Você já pensou? Se você entra num supermercado, ou se você sai do supermercado, se você entra num hospital, ou sai de um hospital, uma visita, se você entra numa casa para uma visita, se você vai ao templo, onde quer que você for, onde quer que você andar, onde quer que você colocar o pé, o Senhor vai contigo. Na pessoa do seu anjo, na pessoa do Espírito Santo, ele vai contigo. Ele qualificou o anjo para te guardar, para te proteger, para te sustentar, para lutar em seu favor.
para te segurar, às vezes, que você vai cair mesmo fisicamente. E o anjo pode impedir a queda ou pelo menos evitar que haja danos maiores contra você. O importante é que o Senhor está contigo por onde quer que você andar. A partir do momento que você entregou a vida a Yeshua, você não consegue mais andar só. Ele está contigo. E Ele está contigo hoje. Lembra disso, pensa nisso, porque eu quero pensar nisso também. Pai, obrigada por andar conosco, por nos guardar por onde quer que o Senhor nos manda ir. Obrigada porque com tanta coisa que acontece, a tua palavra diz que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos assustar, nós não precisamos ficar pasmados. Não. Quando o Senhor fala assim para não se pasmar, eu entendo que é porque seria natural. As coisas com que vamos nos deparar naturalmente causariam pasmo. Mas tu estás falando, não importa o tamanho das coisas, importa o tamanho de quem te enviou. Ô Pai, obrigada porque é assim. Obrigada porque quando tu nos envias, tu vai conosco, cuidando de todo o caminho. Obrigada pelo teu amor para conosco. Obrigada por andar comigo hoje, por andar com meus irmãos hoje. Obrigada porque tu estás guardando essa pessoa que me ouve, tu estás andando com ela onde ela for. Obrigada. Tu és bom, 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 infinitamente bom. E eu quero abençoar aquele que anda contigo, que confia em ti. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem então debaixo dessa bênção. O nome dele está contigo. Em nome de Yeshua, seja abençoado. Amém.